Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos entender aqui um pouquinho como preencher a documentação de estágio. Nós já temos um vídeo aqui no canal, depois eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser acompanhar, para quem quiser visualizar, falando sobre o estágio de uma forma geral, sobre onde encontrar manuais e tudo mais. Nesse vídeo aqui, ele vai ser um pouquinho mais extenso, mas o objetivo dele é realmente ensinar vocês todo o procedimento aqui de preenchimento desses documentos que são necessários para dar início ao estágio obrigatório, tá? Que nós não vamos falar sobre o estágio remunerado, porque é um outro procedimento. Então, nós vamos tratar aqui do estágio obrigatório do curso de pedagogia. Caso tenha, né, alunos de outros cursos assistindo ou acompanhando aqui, o procedimento é muito parecido, mas daí tem que observar no manual referente ao seu curso e fazer as adequações. Mas o formato em si, os documentos que têm que ser enviados, são todos muito parecidos ali, porque segue uma regra, né? Toda essa questão dos cursos de licenciatura, mesmo os cursos de bacharel aí que é exigido o estágio obrigatório, o formato é muito próximo ali de documentos que vocês têm que enviar para poder iniciar esse estágio. Então, o primeiro ponto é: a partir de quando eu posso iniciar o meu estágio no curso de pedagogia? Terceiro semestre, tá? Então, a partir do terceiro semestre, quando vocês, ou se você vier, né, de uma transferência ou alguma coisa assim, tem uma disciplina específica. A gente vai abrir aqui o manual para vocês poderem visualizar, mas tem uma disciplina específica. Então, a partir do momento que você esteja matriculado nessa disciplina, você já pode iniciar o seu estágio. Não é obrigatório você começar junto com a liberação da disciplina, você pode iniciar depois, porém, não pode iniciar antes. Então, se a disciplina não estiver liberada ainda, você não pode iniciar antes. Então, para o aluno que é matriculado regular ali, iniciou o seu curso, já fez primeiro e segundo semestre, a partir do terceiro já começa a liberação em relação a essa questão dos estágios, tá? E onde que eu vou para poder ver isso? Onde que eu acesso meu manual, onde que eu acesso essa documentação? Eu estou aqui em um ambiente virtual, eu vou vir aqui, ó, no AVA, dentro do AVA, lá em conteúdos acadêmicos, e dentro de conteúdos acadêmicos, na comunidade aqui do seu curso, que é o PD, né, da comunidade de pedagogia. Quando você acessa a comunidade do seu curso, tem muitos comunicados lá importantes, então sempre tem que estar acessando, sempre tem que estar dando uma olhadinha nela. E aqui é onde a gente tem toda essa questão sobre o estágio, tá? Então, aqui eu tenho, ó, setor de estágio curricular obrigatório. Então, dentro dessa parte de setor de estágio curricular obrigatório, eu tenho toda a parte de explicação aqui de como eu faço o preenchimento, o que que é, quais são as disciplinas vinculadas, enfim, tá? Então, eu tenho aqui toda a parte necessária para poder ter o suporte aqui para mim fazer o preenchimento do meu plano de atividade e do meu termo de compromisso. Esse é a base, assim, é o pontapé inicial para você começar o seu estágio. Então, você iniciou ali o terceiro semestre, tem a disciplina liberada, aí você fala, bom, agora o que que eu faço para poder começar o meu estágio? Você vai escolher uma escola, né, vai escolher ali uma instituição, no caso da disciplina que é liberada primeiro no terceiro semestre, é para você fazer na creche, ali que seria educação infantil, né, que é o primeiro que é liberado para você, a primeira disciplina que você pode estar cursando ali, fazendo seu estágio. Então, no caso, você primeiro de tudo vai escolher uma instituição. A partir do momento que você escolheu essa instituição, aí nós temos que fazer o preenchimento desse plano de atividades e do termo de compromisso. Eu vou abrir, eu já tenho ele preenchido, tá? Mas eu vou abrir aqui para a gente poder visualizar. Então, quando você abre ele, ó, ele vai vir nesse formato aqui. Você já pode preencher diretamente por aqui, ó, ele é editável, é só você clicar aqui dentro e já digitar e depois vir aqui fazer a impressão. Se você preferir e não tiver uma impressora e não conseguir imprimir na hora ali, você pode fazer a impressão em um outro local e fazer o preenchimento à mão, mas a preferência é que seja feito o preenchimento de forma digitada, que fica mais legível, fica mais fácil depois para os professores ali fazerem a leitura, tá? Então, aqui a gente tem a capa. Isso aqui é só para você se organizar, para você deixar aí separadinho na sua parte de documentação e tudo mais. Isso aqui não vai precisar mandar para a universidade, tá? E aí aqui, se a gente for descendo, ó, tem as orientações e tudo mais. Aqui é para entrega, quando, né, era necessário fazer a entrega no polo. E a partir aqui, então, da página 4, é onde você realmente vai fazer o preenchimento. Então, a gente tem aqui o plano de atividade,
que é onde vocês vão descrever de fato aqui o que vai ser feito no seu estágio. Igual eu falei, eu tenho um preenchido ali já, eu vou pegar o preenchido para vocês visualizarem. E aqui também, ó, vou voltar lá, eu tenho aqui um manual de preenchimento. Então, nesse manual de preenchimento é mostrado aqui bem passo a passo, qualquer dúvida de qualquer item que vocês tiverem aqui sobre o preenchimento, é só fazer a leitura lá, tá? Aqui, então, nós vamos fazer todo o processo de preenchimento do plano de atividade. Nós vamos preencher o termo de compromisso, tá? Então, tá vendo aqui que é o estágio obrigatório, é o não remunerado. Então, a gente tem que fazer todo o preenchimento. Aqui, nós vamos fazer o preenchimento em relação à questão da carga horária, quando que você vai iniciar o seu estágio, quando que você vai finalizar o seu estágio e qual que é o total de horas ali que você pretende fazer semanal. Aí, aqui, se eu vou rolar mais um pouquinho aqui embaixo, ali são termos e tudo mais, aqui também a gente tem que preencher, e aqui é onde nós vamos recolher as assinaturas, ó. Então, eu tenho 2 pontos de assinatura. Vou voltar aqui em cima um pouquinho, ó. Eu tenho o plano de atividade, onde tem que ter a assinatura do local, né, no caso aqui, vou falar creche, que eu acho que é mais fácil, mas cada local, cada estado, às vezes tem uma denominação, mas aqui a gente chama de creche, que eu acho que é o mais tranquilo, mas é onde a gente trabalha ali com a educação infantil. Então, no caso aqui, a gente tem que colocar o nome desse local, né, então, inserir a razão social da concedente, então, é onde você vai fazer o seu estágio, e aqui é a pessoa que é responsável. Então, no caso de creche, normalmente são as diretoras. Então, aqui é o nome da diretora dessa instituição que você vai estar fazendo, e é ela que vai ter que assinar. Aqui é o estagiário que assina, você que faz a assinatura, coloca o seu nome aqui e você assina. Aí depois que você tiver feito todo esse preenchimento e tiver tudo assinado, é onde a gente envia para a universidade assinar. Então ela está falando aqui, ó, em caso de aceite, a assinatura dessa instituição constará no rodapé, tá? Então daí a assinatura vem nessa partezinha aqui embaixo, que é já te autorizando e falando que está tudo ok, que você pode começar o seu estágio. Eu tenho isso aqui no meu plano de atividade, e eu tenho isso no meu termo de compromisso de estágio, que é o meu TCE, tá? Que é essa parte que a gente tem que preencher. Então, nos dois é a mesma coisa. Tudo que eu coloquei lá no meu plano de atividade é o que eu vou colocar aqui também. A única questão é que no meu termo de compromisso de estágio, acrescenta aqui que eu tenho que colocar uma testemunha, que no caso pode ser no local, na hora que você for lá fazer, a diretora for fazer a assinatura, né, do seu contrato aqui, alguém que esteja lá na escola, pode ser a secretária, um pedagogo, já assina ali como testemunha que a diretora está assinando então esse contrato, tá bom? E aqui também você, enquanto estagiário, tem que assinar. Nessa parte onde é referente à universidade, a gente deixa em branco, não precisa se preocupar em colocar nada. Como eu falei, eu tenho um aqui já que está preenchido para eu poder mostrar, para a gente não perder tempo, porque se eu fosse ficar digitando aqui demoraria muito tempo, tá? Então aqui para a gente não perder tempo, ó, eu tenho um que está preenchido. São todos dados fictícios, tá? Não existe nome, não existe número de telefone. Caso aconteça qualquer nome aqui, é mera coincidência. A não ser o nome do orientador aqui, que eu já vou mostrar onde que vocês buscam esse nome, tá? Então, aqui são os dados, ó, do aluno, né? Que tá tudo preenchido. Período de estudo, aqui é o semestre que você está estudando. Então, no caso aqui, eu coloquei como exemplo que o aluno está no 3º semestre, que é o que realmente inicia o estágio. Mas vamos supor que você não conseguiu fazer o seu estágio no 3º semestre, né, o da educação infantil, no 3º semestre. Você já está lá no 5º semestre e agora que você está fazendo o seu estágio da educação infantil. Não tem problema, tá? Então, você vai colocar aqui 5º semestre. É o semestre que você está matriculado, não o semestre referente à disciplina, tudo bem? Aí aqui é a apresentação da concedente. Não, antes, deixa eu voltar aqui, né? A disciplina, tá? Então aqui a disciplina que é vinculada a esse estágio. Nesse exemplo nosso aqui eu tô trabalhando com essa disciplina, orientação e práticas em projetos na infância, que igual eu falei é o primeiro que libera. Depois eu vou abrir o manual ali com vocês para a gente poder dar uma olhadinha lá em todas as disciplinas, aí a gente vai passar um pouquinho sobre cada uma delas, né, e quando que vai estar sendo liberada. Aqui é mais para vocês entenderem o pontapé inicial, tá? Você tem a disciplina, tá matriculado na disciplina e eu vou fazer o estágio. O que que eu faço primeiro? É isso aqui. Eu tenho que preencher esse plano de atividade, o termo de compromisso de estágio e mandar para a universidade para ela assinar. Então, aqui sempre vai ser a disciplina referente ao estágio que você vai fazer. Aqui é o projeto na infância, a gente tem o do ensino fundamental, depois tem das diretorias e assim vai, tá? Aqui o professor orientador de estágio, cada polo tem um professor orientador, então isso aqui vocês têm que estar muito atento, não é esse nome aqui para todo mundo. Então, se você é aqui é o pessoal do polo Santa Fé, Paraná. Se você é do polo
sei lá, Santa Fé do Sul, por exemplo, é um outro professor que vai ser o professor orientador, tá? E como que eu vejo isso? Onde que eu visualizo? Naquela mesma parte onde eu falei para vocês aqui que tem, né, todas as informações, mais aqui embaixo um pouquinho, ó, eu vou rolar a barrinha de rolagem, continuo aqui, eu tenho aqui o setor não obrigatório, né, que é o estágio remunerado, que também fica no mesmo local, e aqui eu tenho, ó, coordenadoria de estágios em educação, tá? Então, essa coordenadoria de estágio em educação, ela é por turmas, então aqui é a turma de 2014 a 2019. Então, todos os alunos que iniciaram no período de 2014 a 2019 estão aqui, mas nós estamos em 2020, como eu falei para vocês, é só a partir do terceiro semestre, então o aluno que iniciou agora, 2020, ele não tem estágio ainda, por isso que não consta aqui período 2020. Caso ele tenha vindo como aluno transferido e já esteja em período de estágio, ele vai ter sido remanejado para uma outra grade ali de 2019, 2018 ou alguma coisa assim, tá? Então o aluno que entrou, ingressou no modo normal aqui 2020, ele não tem estágio ainda, então por isso que não aparece aqui a opção 2020, tá bom? É todo mundo que ingressou a partir de 2014 até 2019. Então a gente tem o manual, que é o que eu falei para vocês, que daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha, e eu tenho aqui, ó, professores orientadores. Então quando a gente acessa essa tabela aqui de professores orientadores, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom, tá? Então a gente tem aqui o nome do polo, o código que é referente a esse polo e quem são os professores que são designados ali para esses polos. Igual eu falei no meu caso aqui, vou rolar a barrinha de rolagem bem lá no final, a gente aqui é o Polo Santa Fé, tá? Então tá aqui, ó, Polo Santa Fé, 7036, é essa professora Elaine Nunes, tá vendo? E tem vários outros polos que é a mesma professora, então talvez o seu aí que tá assistindo seja também, mas vocês têm que acessar aqui e pesquisar pelo nome do polo que você é matriculado, tá? Pelo nome, pela sequência aqui do seu polo de origem e de matrícula. Então peguei aqui o nome, deixa eu voltar lá no preenchido, e a gente coloca aqui então como professor orientador da Unip. Aqui no campo de descrição aqui da concedente, eu coloquei só um exemplo aqui, por exemplo, é uma creche, então a CEMEI que atende crianças de 0 a 5 anos, aí você vai descrever um pouco melhor, vai falar, né, tentar ver ali qual que é a missão dessa creche, qual que é a finalidade né, dessa escola, enfim, tá? Então aqui já pede aqui em cima as informações, é uma descrição curta que vocês vão fazer nesse espaço aqui. Aqui o período de programação, né, das atividades de estágio, é quando você vai iniciar o seu estágio e quando você vai concluir, ou até quando você tem para concluir. Tem que tomar bastante cuidado com essa data aqui, porque a universidade ela exige um prazo de pelo menos 7 dias de diferença. Então, por exemplo, hoje é dia 25 de agosto de 2020, tá? Que é a data que eu tô gravando aqui esse vídeo. Então, no caso, se eu fosse iniciar eu tô preenchendo esse termo, eu vou mandar para a universidade assinar, eu tenho que contar 7 dias para frente para iniciar esse estágio, no mínimo, tá? Pode ser mais. Eu vou começar lá no dia 10 de setembro, dia 15 de setembro, não tem problema ser para frente a data. O que não pode é eu hoje, dia 25, tá mandando esse contrato para ser assinado pela universidade e eu colocar aqui no meu termo que eu vou iniciar o meu estágio amanhã, dia 26, tá? Então tem que ter no mínimo esse prazo, que é o tempo que eles pedem para assinatura. Depois a gente vai passar aqui numa etapa onde eu vou mostrar para vocês todos os processos que ocorrem ali durante o período de assinatura. Então eles precisam desse prazo de pelo menos 7 dias para conseguir passar por todas as etapas e devolver de forma eletrônica esse documento assinado para o aluno, autorizando a de fato iniciar esse estágio, tá? Então tem que tomar esse cuidado, porque às vezes o plano ele é devolvido só por questão de data e você tem todo um trabalho de preencher tudo novamente ali e ajustar essa data, tá? Então sempre uma data de no mínimo 7 dias para frente a partir da data que você for mandar. Porque às vezes você fala, eu tô preenchendo hoje, mas eu só vou conseguir a assinatura amanhã e só vou conseguir mandar isso depois de amanhã. Então você tem que contabilizar isso aí tudo certinho, tá? Aqui é o que você vai fazer. Normalmente é observar mesmo, o estágio ele é mais de observação, você vai fazer um acompanhamento do professor em sala de aula, você vai fazer um acompanhamento das atividades que ele está desenvolvendo. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, que é um momento de pandemia, onde não estão acontecendo as aulas presenciais e, né, num primeiro momento aí está autorizada essa questão do estágio remoto, você vai fazer a mesma coisa, porém não é na sala de aula, você vai acompanhar um professor,
né, dentro aí do que você iria acompanhar na escola mesmo, mas você vai acompanhar um professor e as atividades que ele está desenvolvendo para que essas crianças, para que esses alunos, né, que são da turma dele, desenvolvam em casa. Aqui, por exemplo, na nossa cidade, os professores estão entregando, né, estão sendo entregues atividades aqui para os alunos que não têm o acesso remoto, que não têm acesso a computador, ou no caso das crianças, igual é que a creche, né, que nem tem como, então eles estão desenvolvendo atividades e estão entregando essas atividades para que as crianças desenvolvam em casa, ou em outros casos, quando são crianças menorzinhas ali, eles estão fazendo atividades que estão sendo transmitidas ali via Facebook, enfim, via rede social, né? Então, você vai ter que fazer esse acompanhamento. Aí, como vai ser feito, vai depender de cada situação, de cada caso. Se você tiver dúvida, tem dentro do seu ambiente aí o local para você acessar e falar lá com o coordenador e pedir orientação, né, de como você coloca isso aí de uma forma melhor, tá? Mas, via de regra, é uma observação que você vai fazer. A atividade desenvolvida pelo estagiário é uma observação até para ele entender como é o campo da escola, como funcionam, como são essas atividades, tá bom? Feito esse preenchimento aqui, você vai colocar lá a data, igual eu falei, a data aqui de hoje. Aqui são assinaturas, né, igual eu falei, eu que assinei aqui, eu que carimbei com o nosso polo, mas daí vem com a assinatura aqui do estagiário, vem com a assinatura do diretor da escola e com o carimbo da escola. Aí aqui nós temos o plano de aula pronto. Mais abaixo, o termo de compromisso é onde nós vamos colocar as informações. Então, aqui é o nome da escola, é o CNPJ, no caso dos CMEs, né? Normalmente, a gente tem que utilizar o CNPJ da prefeitura, porque elas são escolas municipais, né? Então, normalmente é o da prefeitura. Se for uma escola estadual, é o da própria escola, e caso não tenha, aí eles solicitam que seja colocado esse código INEP, e lá na parte de preenchimento, eles explicam como que você adquire esse código, onde que você pesquisa para poder conseguir esse código. Mas normalmente nas creches aqui nos CMEs é o código da prefeitura, tá? É o CNPJ da prefeitura que a gente coloca. Aí o endereço da creche, né? Os dados aqui são todos da creche. A parte concedente que é a pessoa que vai assinar, que no caso aqui é a diretora dessa creche. Aqui são os dados do estagiário, né? Então aqui nosso fulano de tal, aí o RA, o endereço desse aluno, né? No caso o seu endereço enquanto aluno. Aqui é o semestre, a mesma coisa que a gente preencheu lá no plano de aula, é o semestre que o aluno está matriculado. E aqui, esse coordenador de estágio de licenciaturas, isso aqui também está sendo mostrado para vocês. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Vou pegar aqui, ó. Esse é onde a gente tem um exemplo. Peraí. Tá vendo? Ó, voltei lá de novo, setor de estágio obrigatório, no mesmo local que eu peguei o plano de atividade, eu tenho aqui esse manual para preenchimento. E dentro desse manual para preenchimento, ele tem aqui as informações, né, para a gente saber ali qual que é o nome do professor, porque igual eu falei, esse é para pedagogia, tá? Então, para qualquer aluno que for aí do curso de pedagogia, pode colocar esse mesmo professor, ou qualquer aluno da área de licenciatura pode colocar esse professor, mas se não for licenciatura, é outra professora, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, tá vendo? Tem todo o passo a passo aqui mostrando, explicando, tá? Então tá bem tranquilo, bem facinho aqui para vocês entenderem se ficar ainda alguma coisa, né, que passar meio em branco aí no vídeo, até porque eu vou tentar ser o mais breve possível para não ficar um vídeo tão extenso. Mas deixa eu achar aqui onde nós temos essa parte que fala aqui, ó. Então, quem que é o meu representante legal na Unip, né, na instituição? Então, eu tenho aqui, ó, exemplo para alunos dos cursos de licenciatura. Então, qualquer curso de licenciatura é isso aqui, coordenador de estágio das licenciaturas, Vanderlei Sérgio da Silva. Aqui já é para outros cursos, ó, serviço social, administração, contábeis, educação física, que são cursos que também têm o estágio obrigatório, e aí é uma outra coordenadora, tá vendo? A Luci Ferreira de Almeida. Então, isso aqui a gente tem, né, nessa parte que fica facinho, é só acompanhar por aqui. Deixa eu voltar lá. Uma vez preenchida essa parte aqui, que é a mais extensa, eu tenho aqui embaixo para fazer o preenchimento de quando eu vou iniciar e quando eu vou concluir o meu estágio, que é uma coisa que eu também preciso preencher. Até vou voltar aqui um pouquinho, que eu não falei, eu só falei dos exemplos, eu falei da data inicial, mas não falei da data final, né? E lá é a mesma data que consta aqui, tá? É a mesma data que você coloca no seu plano de atividade, é a que você tem que colocar lá no seu termo de compromisso. Então, a data inicial, acho que ficou claro aqui que tem que ser 7 dias, no mínimo 7 dias para frente da data que você vai mandar esse documento aqui para a universidade assinar. E a data final,
Eu aconselho que você coloque a data final do semestre, tá? Eu coloquei aqui como dia 30/11, não significa que dia 30 ali é o último dia, eu acho que vai até dia 1 de dezembro, alguma coisa assim, mas ainda assim você pega ali a última semana do mês de novembro, ou se você estiver fazendo no início do ano, né, pega a última semana do mês de junho, que é onde a gente tem realmente prazos para estágio. Julho, dezembro e janeiro não existe período de estágio, porque é um período de férias, tá? Então, no mês de julho, no mês de janeiro e no mês de dezembro, a gente não pode colocar datas aqui de estágio, porque daí vai ser devolvido e vai ser recusado. Mas aí você pode colocar nesse prazo final, porque não tem problema você concluir antes o seu estágio. Então, se você começou aqui, por exemplo, dia 3/9, eu concluí antes ali o meu estágio, não tem problema nenhum, porque eu não posso concluir depois. Eu não posso, por exemplo, colocar que eu vou começar dia 3/9 e aqui eu vou concluir, por exemplo, dia 20 do 10, e aí chegou dia 20/10, teve um monte de imprevisto, tivemos feriado, aconteceu algum imprevisto ali, alguma situação, e eu não consegui fazer toda a carga horária do meu estágio, que são aqui as 100 horas, né, no caso da educação infantil. Então, nesse caso, eu teria que fazer um novo plano, um novo termo, com uma nova data, então é todo um trabalho desnecessário se você tomar esse cuidado de colocar aqui até o prazo final do estágio. Então significa que você tem até o dia 30 para você concluir essas horas. Qualquer imprevisto que você tiver aqui no meio do seu estágio, um dia que você não pôde ir, não vai ter problema, tá? Porque você tem esse prazo ali estendido para você poder fazer, tá bom? E lá naquela parte onde a gente tem que preencher, deixa eu voltar lá, é o mesmo, tá vendo? Ó, dia 3/9 para início, até dia 30/11 para término. E aqui é onde você vai organizar quais são as horas que você vai fazer de estágio, ou quantas horas você vai fazer de estágio por dia. Ah, mas eu tenho que fazer todos os dias? Não, tá? Aqui a gente preenche ali de segunda até sexta, que são os dias possíveis de você fazer o estágio, né? No sábado não tem estágio, porque as escolas municipais não funcionam dia de sábado, mesmo que tiver reposição de aula, eles não aceitam, tá? Então, de segunda a sexta-feira. Ah, mas eu só vou fazer na segunda, na quarta e na quinta, por exemplo. Não tem problema, tá? Igual eu tô falando aqui, são os dias possíveis de você fazer esse estágio. Então, você vai colocar ali os dias e de qual a qual horário você pretende fazer o seu estágio, que você vai conseguir ir lá na escola para você poder fazer o seu estágio. Então, nesse exemplo aqui, o aluno vai iniciar às 8 horas e ele vai permanecer por 2 horas lá na escola acompanhando, ele vai das 8 às 10 da manhã. Tá? Não vai ter intervalo, ele vai ficar apenas essas 2 horas e vai embora. Então, lá na frente, no total de horas diárias, são 2 horas. Se ele ficasse, por exemplo, das 8 às 9, tivesse um intervalo das 9 às 10 e permanecesse depois das 10 às 11, ele teria que colocar ali das 8 às 11 e o intervalo ali, né, das 9 às 10, tá? Então ele teria das 9 às 10 o intervalo. Então ele teria que colocar o período de intervalo ali nesse meio, que seria um período que ele não ficaria dentro da sala de aula acompanhando. E de toda forma lá na frente continuaria sendo as 2 horas, porque tem que descontar esse intervalo. Ali embaixo, no total de horas semanais, aí você vai analisar ali quantas horas você vai estar fazendo. No caso aqui eu coloquei realmente padrãozinho ali 2 horas todos os dias. Então ele vai finalizar a semana com 10 horas de estágio. Ali está falando, ó, não pode ultrapassar 30 horas semanais, ou seja, você não pode fazer mais de 6 horas de estágio por dia, tá? Isso é proibido por lei. Então, são no máximo 6 horas de estágio. Ah, mas eu tenho o dia inteiro livre. Não tem problema, mas não é aceito, né? Não é uma coisa que você possa fazer ali, porque por lei não é aceita, tá? Então, tem que ser no máximo 6 horas por dia, e você pode fazer 1 hora, 2 horas, 3 horas, vai depender do seu tempo, da sua disponibilidade, se você trabalha fora da liberação do seu patrão, né, para poder fazer esse estágio, e não tem problema nenhum você fazer 1 hora por dia. O que isso vai influenciar, né? Na quantidade de fichinhas que você vai ter que preencher. O estágio, ele é composto aqui, o estágio da educação infantil, ele é composto por 100 horas. Então, você precisa fazer 100 horas de estágio. Se você for fazer 2 horas por dia, você vai ter um total de 50 dias de estágio. Se você for fazer 4 horas, você vai ter só 25 dias de estágio. E assim vai, tá? Ah, mas eu vou fazer então 2 horas, eu vou ter 50 dias de estágios, você vai ter que fazer 50 fichinhas. Que já nós vamos chegar lá na parte do manual e eu mostro o que são essas fichinhas que eu estou falando, tá? Mas se você tiver 50 dias de estágio, são 50 fichas. Se tiver 25 dias de estágio, 25 fichas e assim vai, tá? Então, por isso que quem tem a possibilidade de fazer as 6 horas diárias, às vezes opta, né, ou faz ali as 6 horas para ter uma quantidade menor de fichas para estar preenchendo, tá bom? Feito esse preenchimento aqui das horas,
Eu acredito que ficou claro ali, né? Acho que tá tranquilo, mas também se tiver dúvida, igual eu falei, é só vocês recorrerem lá à parte do preenchimento, ao manual que vai estar também explicando lá com muita clareza. Aqui eu não tenho nenhum dado aqui para poder preencher, são só coisas referentes ali ao próprio termo de compromisso. Aqui eu tenho a comarca, no nosso caso aqui é a comarca da nossa cidade mesmo, o estado aqui Paraná. E aqui a data também, igual a data do nosso plano, porque eu tô preenchendo ela aqui no dia 25, ó, então eu tenho tudo preenchidinho, assinatura, tudo a mesma coisa que nós tivemos lá em cima. Feito esse processo, preenchi tudo, eu imprimo isso, faço a impressão desse documento preenchido, ou preenchido no computador, ou então preenchido à mão, que seja, não tem problema. Eu vou levar lá na escola, vou recolher essas assinaturas e eu vou escanear, que é exatamente esse processo que eu fiz aqui, ó. Então essa parte aqui tá pronta, né, tá escaneada, e agora eu preciso mandar isso aqui para a universidade, para que ela mande isso aqui de volta para mim assinado, né, para que ela verifique se está tudo ok e me mande de volta isso daqui com a assinatura necessária, tá? Então, primeira etapa, preenchimento. Segunda etapa, assinatura da escola, né, da creche ali, da diretora da creche, do aluno e tudo mais. Terceira etapa, eu vou digitalizar esse documento, porque daí eu vou precisar dele escaneado aqui no meu computador. Obrigatoriamente, ele tem que ser escaneado no formato foto, tá? No formato JPG. E aí, onde que eu vou para enviar isso? Ó, eu vou voltar aqui no ambiente do aluno. Antes, até o semestre anterior, né, antes de a gente ter esse momento de pandemia, era obrigatório o aluno encaminhar para o polo, ou levar, né, em papel, ou mandar isso escaneado para o polo, porque era o polo que tinha que fazer esse processo de mandar esses documentos de estágio. Aí, pós-pandemia, a universidade atualizou aqui o ambiente de vocês, e dentro do próprio ambiente, vocês têm agora essa opção chamada documentos de estágio. Então, eu vou clicar aqui na opção documentos de estágio. Dentro de documentos de estágio, ó, eu tenho aqui a primeira opção, ó, selecione o tipo de estágio. Então, eu vou lá, eu vou selecionar aqui o meu estágio obrigatório. E aqui eu vou, tá vendo, ó, arquivos devem estar no formato JPG e possuir no máximo 12 MB, tá? Então, tem essa condição aqui que tem que tomar cuidado, porque às vezes você não vai conseguir carregar o arquivo porque não tá respeitando aqui esses critérios, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, escolher arquivos. O meu já está salvo aqui no local, já tudo bem certinho, ó. Então, eu vou clicar aqui, ó, tá escrito lá enviar assinatura. É sempre importante você deixar isso aí organizado no seu computador ou no local aí onde você vai deixar tudo certinho, porque a gente vai precisar desses documentos ao longo do semestre. Você precisa mandar, depois você precisa imprimir isso, aí depois você tem que mandar de novo para reconhecimento lá da disciplina, né, para aceitação da disciplina, e depois lá no final do teu curso tem que mandar de novo. Então, é importante você deixar organizado, tá? Aqui a gente tem uma ordem muito específica para mandar esses documentos. Eu tenho que enviar primeiro o plano de atividade, é o primeiro item. Depois, lembra que eu falei lá do CNPJ? No meu caso aqui eu tô com o CNPJ da prefeitura, né? Porque é uma creche, então eu coloquei aqui o CNPJ da prefeitura, então tem que mandar o cartão do CNPJ, é obrigatório. E na sequência, o próprio termo de compromisso de estágio, ali as folhas, né, que a gente preencheu lá, que é da folha, não é a 1, mas para nós aqui é como se fosse a folha 1, até a última folha que é a da assinatura. Então, a gente vai inserir isso daqui, eu não vou chegar a enviar, tá? Eu vou fazer o procedimento, daí depois eu cancelo. Então, eu vou abrir aqui primeiro, eu vou fazer folha por folha para não correr o risco de errar. Quando a gente carrega, tá vendo, aparece o nome ali e já aparece esse plano aqui, tá? Eu só vou clicar no enviar para o setor de estágio quando eu tiver carregado tudo. Aí eu volto lá de novo, escolher, vou pegar lá o meu cartão do CNPJ, tá vendo? Ó, vai aparecer aqui o nome. Eu vou lá, eu vou pegar aqui o meu TCE. Você fala, é 1 por 1? Sim. O ideal é 1 por 1 para não correr o risco de você mandar arquivo em ordem trocada, porque eles devolvem, tá? Então, se você colocar em uma ordem que não era a ordem correta, eles devolvem, tá vendo? Até 1, o 2. E eu gosto de numerar nesse formato que eu fiz aqui, ó, porque eu tô conversando aqui com vocês, então facilmente a gente se perde, né? Então, é só eu olhar aqui, ó, que ele vai colocando exatamente na ordem aqui, ele vai colocando exatamente na sequência, para que a gente não acesse ou não carregue aqui o documento de forma errada, ou no caso, igual eu falei para vocês, carregar um documento na ordem errada, porque se chegar lá, por exemplo, para o setor de estágio, e ao invés de você pegar aqui primeiro o plano de aula, você tiver colocado primeiro o CNPJ, eles já vão devolver na hora, eles nem passam para o próximo setor, já te devolve para fazer a correção. É perda de tempo para vocês e perda de tempo para o estágio setor de estágio lá, que é bem atropelado, né, tem bastante funções, então é importante já fazer
bem certinho, fazer com bastante atenção para mandar uma vez só, tá? Feito isso aqui, ó, eu verifico a ordem, eu consigo verificar por aqui, ó, se eu clicar aqui em cima, ele vai abrir para mim esse documento maior para que eu visualize esse documento para ver se é isso mesmo. Se eu não quiser o documento, é só eu vir aqui no xizinho e excluir. E se tiver tudo ok, eu venho aqui, ó, enviar para o setor de estágio. No nosso caso, eu não vou enviar, igual eu falei aqui, isso aqui é tudo fictício, né? Então eu vou excluir aqui, que era só para me mostrar para vocês como que fazia o processo para carregar. E aí, quando você envia esse documento, a gente tem aqui essa opção chamada acompanhar. Esse acompanhar aqui, ele pode ser um acompanhar, no caso por você aluno ou por nós polo, né? Isso aqui vem também para nós dentro do nosso ambiente. Se nós enviarmos por aqui, vocês conseguem acompanhar, e se vocês enviarem, a gente consegue acompanhar. É um ambiente integrado, tá? Então, no caso aqui, a gente tem uma legenda, ó, aprovado, reprovado e em análise. Nesse exemplo aqui que eu tô mostrando para vocês, eu tenho aqui o que foi aprovado, tá vendo? Ó, então, foi lá para solicitação, setor de estágio, orientador e coordenador, que é a parte final aqui que vem o documento assinado. E aqui eu tenho, ó, que foi devolvido, aí tem aqui uma explicação, que se você clicar em cima, ela vai abrir para você e vai te falar por que foi devolvido. Muito provavelmente foi uma ordem de documento, ou faltou algum documento, porque já foi na primeira etapa, no setor de estágio que foi devolvido, não foi na parte de assinatura. Então, o setor de estágio é onde ele faz toda a verificação. Aí, se tiver tudo ok, principalmente se estiver na ordem, se tiver tudo preenchido corretamente, eles encaminham para o orientador assinar. O orientador vai fazer a verificação do plano de aulas, ver se está tudo ok. Se tiver tudo ok, ele vai encaminhar para o coordenador assinar. Por isso que precisa desse prazo de 7 dias, porque não necessariamente vai ser tudo rapidinho assim, tá vendo? Ó, aqui foi dia 17, aqui também já foi, mas aí lá foi só dia 19. Tá? Então, às vezes demora um pouquinho mais para a gente poder estar mandando isso daí, para a gente poder estar tendo, né, o retorno. Então, 7 dias no mínimo de espaço aí para você mandar esse documento. Somente quando ele retorna para você aqui, é que você está autorizado a iniciar o seu estágio, tá? Então, aí, a partir do momento que ele retornou aqui assinado, você está autorizado a iniciar o seu estágio, e a gente vai agora para a segunda etapa. Então, essa foi a primeira da documentação para início de estágio. Aí, uma vez que eu iniciei o meu estágio, o que eu preciso, né, de documentos ali para poder comprovar o meu estágio? Feita a primeira parte, né, fizemos todo o processo de assinatura e tudo mais. Então, agora eu vou para o processo de documentos, né? O que eu tenho que providenciar enquanto eu estou fazendo o meu estágio para poder comprovar esse estágio. Eu estou aqui no mesmo local, lá onde a gente abriu o plano de atividade, né? Eu só vou rolar agora aqui um pouquinho mais abaixo. Tem as orientações, gente, isso que eu estou fazendo aqui é só para facilitar um pouquinho, tá? Porque acaba ficando tudo muito... É muita informação, então às vezes para conseguir juntar e para conseguir entender tudo, fica um pouco complicado para você entender. Às vezes você entende o que tem que mandar de documento, mas não consegue compreender exatamente o que você tem que fazer depois do estágio, o que manda em qual etapa. Então, o objetivo desse vídeo aqui é isso, é só facilitar para vocês esse entendimento. Mas isso aqui não exime ninguém de forma alguma da obrigação, aí, a obrigatoriedade de vocês de assistir os vídeos que vocês têm dentro do AVA, assistir igual que a gente tem a orientação do setor de estágio obrigatório, que é da professora, é da coordenadora, ler o manual, que é o mais importante, é vocês fazerem a leitura do manual para entender, né, o que é cada fase, cada etapa, o que deve ser feito. Aqui, igual eu falei, eu estou fazendo de uma forma mais enxuta, para ficar mais fácil para vocês entenderem aí como fazer e o que fazer em relação a essa questão dos documentos, tudo bem? Mas tem a obrigatoriedade de assistir os vídeos e ler os manuais aí para conseguir entender certinho. Então, aqui eu vou descer mais um pouquinho, eu vou lá naquela parte onde a gente tem a coordenadoria de estágios ali, né, que é aquele caso das turmas de 2014 2019, onde a gente veio aqui para ver os professores orientadores. Eu tenho lá, igual eu falei para vocês, o manual de estágio. Então, quando eu abro esse manual de estágio, ele é muito completo, então ele explica tudo. Ó, você pode vir aqui na parte onde a gente tem o sumário, que já vai ter ali, né, direcionado para cada um dos itens ali, para ser mais fácil para você já ir direto na sua dúvida. O primeiro ponto aqui, lembra que eu falei para vocês sobre a questão da disciplina, né? Qual que era a disciplina? Então, aqui ele vai estar explicando a base legal. Eu não vou ficar lendo com vocês aqui o manual, depois vocês acessem ele, façam a leitura minuciosa, com muita atenção, tá? Bem certinho, ó, que tá falando lá a carga horária, né, das 300 horas, mas o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. A partir de quando a gente pode começar a realizar o estágio, a partir de qual momento e tudo mais. Então, a primeira disciplina que vai ser liberada para vocês, que é lá no terceiro semestre, é essa daqui, Orientação e Práticas em Projetos na Infância.
tá? Então são 100 horas de estágio que vocês têm que fazer referente a ela, que é igual eu falei, é na creche. Na sequência, para quem está lá no 4º semestre, eu tenho orientação e práticas e projetos de ensino fundamental, que daí é no caso nas escolas de ensino fundamental, nas escolas ali municipais, que atendem ali as crianças normalmente do 1º ao 5º ano. Então também são mais 100 horas de estágio. Após esses dois aqui que é em sala de aula, aí já muda um pouquinho, ó. Você tem lá o estágio em orientação, que daí aqui, ó, 3º, 4º, 5º e 6º semestres, tá bom? Então, a partir do 3º, todo semestre vocês têm um estágio liberado. Ah, mas eu não consegui fazer aquele primeiro lá, eu posso fazer o segundo sem fazer o primeiro? Pode, não tem uma ordem obrigatória para você fazer, só que tem que entregar todos, né? Então, eu posso começar que eu tenho a opção agora de fazer o da escola lá do fundamental, mas eu não consegui fazendo da creche, ou então já tô com o da orientação liberada e eu não consegui fazer nenhum dos anteriores, mas eu consigo fazer o da orientação. Não tem problema, tá bom? Vocês têm que fazer todas essas etapas aqui de estágio para poder somar essas 300 horas lá no final. A ordem não importa. O ideal, né, a gente brinca, o sonho, né, de perfeição é liberou o estágio, você já faz, mas nem sempre é a realidade. Então é de acordo com o que você for conseguindo adequar aí a sua realidade, você vai fazendo. O importante é que para você colar grau e para você se formar lá no seu 3º ano, que é no caso ali no 6º semestre, obrigatoriamente você tem que estar com a disciplina de estágio em dia, tem que entregar todos os estágios, tá bom? Aí aqui, cada uma delas vai ter o equivalente à quantidade de horas e mais aqui abaixo, cada um também vai explicando para vocês ali em detalhes, tá? O que você deve fazer em cada uma delas, né? A questão de regência, a questão aqui de participação, então tem toda a explicação e tem o passo a passo de cada estágio mesmo. Então aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Orientações específicas sobre cada área de estágio. Então, na prática, em projeto na infância, vai explicar o que abrange, né, esse estágio no ensino fundamental. Então, para cada um deles tem uma explicação bem específica aqui, tá? Aí o que eu preciso preencher enquanto eu estiver fazendo o meu estágio? Então eu tô lá fazendo meu estágio da educação infantil, né, da creche e tal. O que eu preciso fazer nesse momento enquanto eu estiver fazendo o meu estágio? Eu vou rolar aqui a minha barrinha de rolagem, que eu vou precisar ir lá no final do meu estágio, tá? No final do meu manual. Passei muito. Aqui. Tá. Ficha de coordenadoria de estágios em educação, tá? Ficha meio. Então, aqui vocês têm, ó, a data. Então, você vai colocar lá a data que você fez o seu estágio. Qual foi dentro daquele período que você colocou lá no seu termo de compromisso de estágios, tá? Se eu coloquei lá que eu vou começar dia 9, então não posso pôr aqui que eu fiz estágio dia 7, tá bom? Então é sempre dentro daquele período lá. Então tem que estar muito atento a essa questão de data, porque isso é o maior problema que os alunos têm e é a maior questão de ser reprovado na disciplina de estágio lá no 6º semestre, por isso, porque às vezes não presta atenção, preenche o termo de compromisso e o plano de atividade com uma data, e aí aqui as fichas de coordenadoria de estágio vai lá e preenche com outras datas, tá? Então aqui tem que ser condizente com aquele período, pode ser dentro daquele período, não pode ser nem antes e nem depois. Então você vai colocar aqui a data, você vai colocar o horário que você iniciou e o horário que você saiu, igual lá no meu plano lá eu coloquei que eu iria iniciar às 8 horas o meu estágio e sair às 10 horas, e aí dando um total de 2 horas por dia. E aqui você vai fazer uma breve descrição do que você acompanhou na sala de aula. Isso aqui é feito dia a dia. É aquele caso, igual eu falei para vocês lá. Se eu estou fazendo 2 horas de estágio por dia, são 100 horas de estágio, vou precisar de 50 fichinhas dessa daqui. Aí eu vou fazer 4 horas, então vou precisar de 25 fichinhas, tá? E assim vai. A quantidade de horas que vocês forem fazer, vocês vão ter que contabilizar e ver quantas fichas vocês vão ter que estar preenchendo. E o ideal é que vocês façam isso aqui realmente no dia do estágio, para não fazer confusão depois, ou então faz uma anotaçãozinha no caderno, mas chegou em casa já passa limpo, né? Se não for digitar ali no computador, se for escrever à mão, para já ir deixando isso pronto, porque senão depois vira uma confusão se você termina o estágio, para voltar lá, recolher a assinatura de professor. Então o ideal é que você já vá levando isso organizado. Aqui, ó, cada fichinha dessa, o professor responsável pela sala de aula tem que assinar. Claro que ele não precisa ficar assinando todo dia, todo dia, todo dia. Você pode combinar com esse professor, falar, olha, eu vou fazer os preenchimentos das fichinhas e aí na sexta-feira, né, ou no último dia que eu vier da semana no estágio, eu recolho todas as assinaturas referentes a essa semana. E aí você vai fazendo isso semanalmente, ou cada 2 dias, cada 3 dias, né? Porque daí quando você concluir o seu estágio, você já tem todas essas fichas assinadas. Então isso aqui é o que você vai fazer
para acompanhamento, né, vai ser o diário do seu estágio. Então, acompanhamento lá do seu estágio, você vai fazendo essas fichinhas. Aí você vai fazer, vai recolher, deixar elas assinadas e deixar elas reservadas. Essas fichinhas aqui a gente não usa elas no decorrer agora do curso. Você só vai utilizá-la lá no final do seu curso, no último semestre, para fazer a postagem. Junto com essa fichinha, pode ver que está escrito aqui, ó, ficha meio. Antes dela, eu tenho isso aqui, ó, ficha capa. Então, essa ficha capa vocês vão precisar preencher também com todos os dados aqui, nome, né, o seu nome, seu e-mail, telefone, a turma. Essa turma é o ano que você iniciou o seu curso, tá? Então, vamos supor que você iniciou em 2017, 2018. Você vai colocar aqui a turma que você pertence, a turma de 2017, a turma de 2018 e assim vai. Aqui o polo é o seu polo de matrícula. E aqui a instituição concedente. Então, no caso aqui, cada estágio, ele vai ter que ter uma ficha dessa, uma capa, né? E essas fichinhas preenchidas. Então, aqui nós estamos falando sobre o nosso estágio na creche. Então, eu vou colocar o nome aqui da instituição, qual foi a creche que eu fiz. Os mesmos dados que eu coloquei lá no meu contrato, eu vou colocar aqui também. Telefone, endereço, a pessoa que vai assinar lá, que é o diretor, né? Lá o gestor. Vou colocar os mesmos dados aqui. Professor orientador é aquele mesmo professor que eu tenho lá no meu termo de estágios, no meu termo de compromisso de estágio, no meu plano de aula, é o mesmo que eu vou colocar aqui. Por isso que é igual eu falei para vocês, é importante fazer tudo num momento só, senão depois você mistura tudo meio de campo, passou, você fez o estágio agora, daqui a um ano você vai fazer suas fichinhas, vai passar limpa e fica tudo muito confuso. Então é importante ir levando organizado. Depois que você preencheu isso aqui, total de horas, no caso, são 100 horas, né? As fichas ali tem que somar 100. Ah, mas eu fiz um dia a mais por garantia, ou sei lá, alguma coisa, eu posso colocar 102, 110? Pode, não tem problema. Você não pode colocar 90, 99, porque tem que ser 100 horas no mínimo aqui, que é para eles poderem validar, tá? Aí, essa ficha, essa capa aqui, né, que é a principal, que vai vir antes, junto com aquelas fichinhas que você vai fazer uma a uma, ela tem que estar assinada por você, tem que estar assinada pelo professor orientador, ela tem que estar assinada pela diretora, tem que estar carimbado, tem que ter o carimbo aqui da escola, né? Não precisa ter CNPJ, mas tem que estar carimbado aqui pela escola, e ela tem que ser reconhecida firma, tá? Então, tá vendo aqui, ó, tem um espaço para reconhecimento de firma. Aí, depois de feito tudo isso, a gente vai escanear isso daqui lá no seu último ano, no 6º semestre, você vai escanear isso aqui, juntamente com as fichinhas que já vão estar devidamente preenchidas e assinadas, e aí você vai mandar isso aqui, né, no caso, tudo dentro de um documento só. Para cada estágio, você precisa desse grupo, da capa e das fichas, para cada estágio. Então, eu fiz o da educação infantil, uma capa e as fichinhas aqui referente dia a dia, né, o meu diário lá do meu estágio. Eu fiz agora o do fundamental, a mesma coisa. Então, eu vou precisar de uma capa dessa e eu vou precisar também das fichinhas do mesmo jeito. E assim para todas as etapas de estágio, lá para todas aquelas disciplinas que a gente visualizou. Tanto essa capa quanto essas fichas, vocês só vão usar elas no final do curso, igual eu falei lá no 6º semestre. Porém, existe uma etapa que vocês precisam fazer, que é a postagem semestral. Todo semestre, quando você faz essa disciplina, para você ser aprovado nela, lá para você estar ok com a disciplina, você precisa mandar, no caso ali o termo, precisa mandar o plano, precisa mandar aqui uns relatórios, que é o que a gente vai visualizar agora, tá? Então, só para ficar claro aqui, primeira etapa foi lá, aquela que eu expliquei no comecinho, que é o plano de atividade, o termo de compromisso de estágio, que manda para a universidade assinar e libera para você fazer o estágio. Segunda etapa, enquanto você está fazendo o estágio, você vai preencher esses relatórios dia a dia, não precisa destacar ali não, tá? As fichinhas elas vão juntas assim em uma folha só mesmo, mas é dia a dia ali, tudo assinado, tudo certinho. Então, se eu fiz lá, igual no nosso exemplo, 2 horas de estágio por dia, eu preciso ter 50 fichinhas dessa preenchidas e assinadas, né? Preenchidas pelo aluno e assinadas pelo professor que está trabalhando ali em sala de aula, que é o professor que vai estar acompanhando esse estagiário. Feito isso, essas fichinhas a gente deixa elas reservadas. Aí eu cheguei no final do semestre, agora eu preciso postar isso aqui para a disciplina, né? Fazer a postagem lá para a disciplina. O que eu tenho que fazer? Aí eu preciso preencher esses 2 itens aqui, ó. Eu preciso preencher o relatório semestral da instituição concedente. Aí vai ter todos os dados aqui também do aluno, turma, polo, tudo do mesmo jeito. Aqui você vai assinalar qual que é o estágio que você realizou. Então, no nosso caso aqui, o nosso exemplo seria a educação infantil. Então, eu iria colocar um xizinho aqui na educação infantil. E aqui tudo a mesma coisa. Eu vou preencher
período de estágio que tem que ser igualzinho o que a gente colocou lá no plano de atividade, no termo de compromisso, a carga horária realizada, que no caso foram 100 horas, a instituição, telefone, e aqui como é da instituição, é ela que vai avaliar, é a diretora ali que vai avaliar, ou a professora que estava lá na sala que vai avaliar. Se você desempenhou, né, cumpriu de forma satisfatória, parcial, não cumpriu. Então, esse relatório aqui é feito pela instituição, a diretora ou professora que te acompanhou. E aí, no caso aqui, ó, é a diretora que assina, tá? É ela que vai estar fazendo o processo de assinar. Aliás, a professora que vai estar fazendo o processo de assinar, aqui é a diretora que vai estar assinando e aqui é você que vai estar assinando enquanto estagiário. E aí você tem também o relatório do estagiário, tá? Então são dois relatórios, o relatório da instituição e o relatório do aluno. Aí aqui é você vai colocar os seus dados, vai repetir do mesmo jeito aqui que a educação infantil, o período que você fez, que é o mesmo lá do plano de aula e do TCE lá, tá a mesma coisinha, carga horária, tudo igualzinho, não pode ter divergência de informações aqui. E você vai fazer um relato resumido aqui de como foi a sua experiência nesse período de estágio. Feito isso, você mesmo vai assinar aqui embaixo enquanto estagiário. Esse documento não precisa mandar para a universidade para ela assinar para vocês, tá? Então aqui é só a sua assinatura e aqui a assinatura lá da professora, a assinatura da diretora e a sua. Esse relatório aqui é o que vocês vão precisar mandar na disciplina. Então, no caso, para ter o reconhecimento de que você estudou essa disciplina, que você finalizou ela e você está aprovado nela, a gente precisa mandar esses dois relatórios junto com o plano de aula e junto com o termo de compromisso de estágios. Eu já tenho eles juntos aqui, tá? Então, no caso, você vai escanear todo ele em um documento só PDF. Obrigatoriamente tem que ser o que vem assinado da instituição, tá? Então aqui, ó, eu vou abrir aqui pra gente visualizar. Esse plano aqui de atividade é aquele mesmo que eu mostrei no começo do vídeo para vocês. O meu não tem assinatura da universidade aqui, porque não tinha como eu mandar esse termo aqui para poder a universidade assinar, tá? Porque é fictício. Mas aí o de vocês tem que ter aqui embaixo a assinatura da universidade. Então não é o mesmo termo que você manda para assinar. É o que é devolvido para você no seu ambiente ou devolvido para o polo, né? Então você vai fazer a impressão desse que foi devolvido e aí é ele que você vai escanear e vai juntar ali junto com vai colocar junto com esses relatórios, tá bom? Então vai ficar nessa ordem aqui, ó, tem que estar o plano de atividade com a assinatura da universidade, né, e todas as demais, o termo de compromisso de estágio também o mesmo, né, tudo preenchidinho, tudo certinho lá, com a assinatura, deixa eu voltar aqui, com assinaturas todas também, né, da universidade, ali da instituição, tudo certinho, e aí depois na sequência aqui a gente coloca, ó, o relatório da instituição concedente. A ordem tem que ser essa que eu estou passando aqui para vocês, tá? Eles são bem categóricos quanto a essa questão de ordem. É devolvido o documento para você organizar e mandar de volta. Então, aqui tem que ser a instituição concedente. E na sequência aqui, ó, tá vendo? Tá tudo preenchidinho esse aqui, ó, com todos os dados, tudo certinho. Aqui, as observações, eu não escrevi nada, né? Tá só digitado umas letrinhas ali, mas são as observações. Aqui tem que ter as assinaturas. E aqui é o do aluno, tá? Então também com o mesmo preenchimento, da mesma forma, tudo organizadinho, ó, marcado o xizinho lá na educação infantil. E aqui eu teria que ter também a assinatura do estagiário, tá? É que o meu aqui eu não imprimi, então por isso que não tem as assinaturas deles. Mas aí pensa o seguinte, que se você vai mandar isso para a universidade, na disciplina, né, para o professor reconhecer, não adianta mandar um documento sem assinatura, tá? Então vocês realmente têm que fazer o processo de impressão, tem que assinar, mesmo que você fez todo o preenchimento no computador, tem que imprimir, tem que assinar e escanear isso novamente, né? Digitalizar isso novamente, nessa sequência, plano de aula, termo de compromisso, relatório da instituição, relatório do aluno, para daí a gente conseguir mandar. E onde que eu envio isso, né? Então, terminei, tá pronto. Esse aqui a gente está falando ainda tudo referente à disciplina da infância, lá projeto na infância, que é da educação infantil, que é creche, tá? Tudo isso é para um único estágio e em todos eles vocês têm que repetir esses mesmos passos. Eu vou voltar lá na área do aluno de novo para mostrar onde que a gente posta, então, esse documento aqui. Nós temos aqui uma opção chamada trabalhos acadêmicos, estágio, PIN e práticas, tá? Então, no caso aqui nosso, entra dentro desse contexto aqui do estágio. Ele tem aqui explicando tudo bonitinho, né? Não vou assistir ali ao vídeo. E aqui você tem, ó, para entregar, entrega de estágio.
Quando você acessa essa entrega de estágio, eu estou em um ambiente aqui de um aluno, fiz questão de pegar esse onde já tinha todos os estágios liberados para vocês visualizarem, tá? Então aqui, ó, as cargas horárias que aparecem aqui são menores, mas é importante vocês seguirem a carga horária que está lá no manual, que é de 100 horas, tá? Porque daí eles vão estar validando as 100 horas, mas aqui eles contabilizam como se fosse 60, não sei qual o motivo, tá? Mas é importante seguir o que está lá no manual, tá escrito 100 horas lá, então a gente vai trabalhar com as 100 horas, vocês vão fazer o processo de validação das 100 horas, as fichinhas referente às 100 horas. Então, no caso aqui eu tenho orientação e práticas em projetos na infância, no caso aqui que eu vou ter que estar enviando, e aí aqui, igual eu falei, essa aluna aqui, né, o ambiente desse aluno aqui já é um ambiente de 6º semestre, então ele já tem tudo liberado, ó, as práticas desse projeto fundamental, na supervisão escolar e orientação, e a prática da gestão da educação em ambientes escolares e não escolares, que é o último. Tá, então aqui a gente tem 4 etapas que precisam ser entregues, 4 estágios que precisam ser entregues de uma forma geral, e aqui o que eu falei para vocês, ó, o estágio supervisionado, 300 horas, que é onde nós vamos juntar todas aquelas fichas, toda a documentação, já eu chego na parte lá onde explica isso no manual para vocês, que daí onde você vai, todo esse acúmulo que você foi tendo de fichas, capas, relatórios, enfim, aí você vai mandar, o relatório não é enviado não, é só as fichas e as capas, só que vocês precisam enviar aqui, tá? Mas aí é de todos os estágios. Se eu cheguei lá no meu 6º semestre, eu fiz 3 estágios, mas eu não consegui fazer aqui, então eu fiz esses 3 e não fiz esse, por exemplo, eu vou precisar concluir ele primeiro para depois eu mandar. Eu só posso mandar quando eu tiver feito todos, tá? É enviado tudo em um único arquivo, não tem como eu mandar isso aqui por partes, tá bom? Eu vou clicar nesse aqui que não foi enviado ainda, esses demais aqui já eu abro que vocês vão ver que foi enviado. Esse aqui não foi para vocês verem como que aparece, tá? Tá vendo? A entrega 1 de 4 e o período de entrega no caso desse relatório, enfim, desse estágio aqui, eu tenho, né, de iniciou lá dia 17/8, dia 17 agora de agosto, e vai até o dia 1/12, quando encerra o nosso período aqui do semestre. Por isso que eu tenho que tomar cuidado também, eu não posso colocar lá no meu termo de compromisso de estágio, se eu tivesse colocado lá até dia 15, por exemplo, ele já teria sido devolvido, né, não teria nem sido assinado, porque já constaria que eu passei do prazo, mas eu tenho que estar atenta a esses detalhes, porque aqui, ó, o prazo é até dia 1, então eu tenho até dia 1/12 para entregar aqui o meu estágio. Se eu não entreguei dentro desse período, no caso eu não estou no último semestre, não tem problema, eu vou entregar no semestre que vem, e assim vai. Eu posso fazer o estágio em um semestre, não conseguir organizar todos os documentos e deixar para poder entregar no semestre próximo, não tem problema, só que tem que estar aberto o período. Então agora do dia 17 até o dia 1 de dezembro, todos esses aqui estão abertos, eu posso fazer postagem para todos eles, sem problema nenhum, tá bom? E aí no caso aqui, como que eu faço então essa entrega? Eu venho aqui, ó, na opção fazer entrega, eu vou pôr um nome, que é referente aqui, documentos de estágio, né, ou qualquer coisa nesse sentido, eu vou colocar um nome aqui referente, e eu venho aqui, ó, anexar o arquivo. Quando eu venho nessa opção anexar o arquivo, ele vai cair naquela mesma pastinha que eu já estava trabalhando, mas não é isso aqui que eu vou enviar agora, eu vou voltar aqui. E aí eu tenho aqui a opção onde já está, eu já fiz aqui o processo de deixar junto o meu plano de atividade, né, e o meu termo de compromisso de estágios e relatório, tá vendo, ó, tá aqui, enviar, então eu já organizei isso, ó, porque dentro a gente tem, às vezes, várias opções ali, igual no meu caso eu tô gravando os vídeos e tá ficando na mesma pasta, para mim tá organizado aqui, porque eu consigo me localizar, mas é importante que vocês organizem isso de uma forma que vocês consigam realmente saber onde tá lá o arquivo, onde buscar esse arquivo, para não ter confusão e não fazer postagem de documento errado, tá, então, ó, tá vendo, tá lá, PA e TCE, então plano de atividade e termo de compromisso de estágios e relatórios enviar. Aqui eu tenho plano de atividade TCE assinado, que é o que veio assinado pela universidade, e assim vai, tá? Aqui, ó, enviar para assinatura, né, que é o que foi enviado lá para poder recolher as assinaturas, tá? Então, esse aqui, ó, eu vou selecionar ele, tem que estar em PDF, senão ele não carrega, então aqui o meu arquivo está em PDF. Ele anexa, tá vendo? Vai aparecer aqui, ó, enviar PDF. Eu já teria que ter colocado um nome aqui. E aí o próximo passo seria só eu clicar aqui nessa opção salvar, que esse arquivo já ficaria salvo, tá? Eu não vou salvar porque é fictício aqui, então eu vou só cancelar. Mas a próxima etapa seria só eu clicar aqui em salvar, ele já vai aparecer ali como arquivo carregado. Deixa eu cancelar aqui para mostrar como que fica depois que você envia.
Ó, aqui eu tenho um projeto de praça na infância que o aluno já enviou, tá vendo? Ó, ele já fez a entrega, então quando você entrega vai aparecer isso aqui, e aqui no status vai estar assim, aguardando correção do professor, tá? Então quando eu clico naquele salvar lá na etapa anterior que eu fiz ali, eu clico em salvar, ele carrega o arquivo, aparece exatamente desse jeito aqui, o título que foi colocado, a autenticação de entrega, a data, igual esse aqui foi dia 8/5/2019, aí o nome, né, que é o que tá o arquivo salvo, o nome que foi colocado lá no arquivo, e aqui o status ele vai aparecer com a opção aqui, aguardando correção do professor. Quando tiver tudo ok, ele aparece desse jeito aqui, ó, trabalho aceito. Se tiver um xizinho em vermelho, trabalho recusado. Aí você vai vir em comentários e você vai ver o que o professor, por que foi recusado, o que está errado, o que faltou, e aí você vai fazer a correção e vai fazer uma nova entrega. Você tem 4 oportunidades de entrega, tá? Então aqui foi feito só uma e já foi validado, mas você poderia fazer até 4 entregas ali para poder fazer a validação então desse trabalho seu ali. Somente quando aparece aqui trabalho aceito é que você está realmente com essa disciplina aqui concluída, tá? Então foi lá, fechou as 60 horas, essa aluna tá com essa disciplina concluída. E as outras também, tá vendo? Ó, trabalho aceito, eu tenho aqui também, ó, trabalho aceito. E essa daqui que é para entregar, que é a que liberou agora nesse semestre, no caso eles estão fazendo ainda, né, para poder fazer a postagem dentro desse período aqui, tá bom? Então é dessa forma que eu consigo ir eliminando cada um desses estágios, por isso que eu falei que não tem problema, se tá liberado para fazer, por exemplo, esses 3 estágios aqui, e eu quero começar pela orientação e supervisão escolar e orientação educacional, eu posso, porque eu vou fazer a postagem separada. Eu quero voltar e fazer lá o infantil, ou eu quero fazer o fundamental, não tem problema. Igual eu falei, o ideal é que você vá fazendo conforme vai sendo liberado, mas se isso não for possível, você faz a sua adequação. O importante é não deixar tudo para o último semestre, porque não dá tempo, né? Deixou todos os estágios para o último semestre, você já sabe que vai ficar em DP na disciplina, porque não dá para fazer 300 horas de estágio de uma vez assim, quer dizer, até dá, mas você não pode fazer outra coisa, né? A não ser só 6 horas de estágio todos os dias ali para você conseguir concluir, pegando desde o início do semestre, né? Se passar um pouquinho do início do semestre, já não consegue fazer. Então é importante ir fazendo isso de forma organizada. Bom, e aí nós temos aqui então agora a parte, né, de explicação da postagem final. Fiz toda a parte, já fiz lá, então só a gente recapitulando aqui para poder realmente ficar tudo certinho, tudo numa sequência, né? Vocês conseguirem entender qual é o passo a passo para todos os estágios. Igual eu falei aqui, a gente está fazendo o exemplo de um, mas é só vocês pegarem esse mesmo exemplo e adequar para cada etapa de estágio que vocês estiverem fazendo, tá bom? Então, primeiro fizemos lá o nosso plano de aula, o TCE mandou para a universidade, ela assinou, devolveu isso assinado, eu fiz a impressão, deixei isso guardado. Comecei a fazer meu estágio, preenchi ficha a ficha, recolhi as assinaturas do professor, fiz 2 horas por dia, então são 100 horas de estágio na educação infantil, eu preenchi 50 fichinhas, as 50 fichinhas estão todas assinadas, tudo correto, as datas que constam nessas fichinhas estão dentro do período que eu coloquei lá no meu plano de aula e no meu termo de compromisso de estágios, então tá tudo ok. Fiz a minha capa, preenchi tudo certinho, recolhi as assinaturas do professor, do diretor, eu assinei, reconheci firma, mandei isso para a universidade. Aliás, mandei não, vou mandar, né, para a universidade para ela poder fazer a assinatura agora, que é nessa postagem que ela vai assinar e vai devolver isso daí assinado para a gente. Tá? Então, na postagem final, eu tenho que juntar apenas essas fichas e esses relatórios. Tá? Então, basicamente, o que eu tenho que mandar aqui no meu 6º semestre, lá naquela disciplina que a gente viu lá de estágio, é isso daqui. São as fichinhas, né, a capa da fichinha autenticada, reconhecida firma, e os relatórios que você fez diário lá, que seria o seu diário de acompanhamento ali de cada um dos estágios. Então, ele fala aqui, né, explica para você que tem que constar lá as 300 horas, e eu, obrigatoriamente, eu tenho que mandar todos. Tá, ó, tá vendo? Tem aqui uma relação, depois vocês deem uma lida, dêem uma olhadinha lá na página, a partir da página 44 ali, com bastante atenção aí, quando for para fazer, né, essa postagem final, que tá aqui explicando, ó, lá, a ficha da coordenadora de estágio, né, que é a parte frente, que é aquela ficha capa, que a gente visualizou, e a meio, que são as fichinhas, tá? Então, são essas daqui, ó.
Essa aqui, ó, tá vendo a ficha capa, toda preenchida, igual eu falei, com as assinaturas, reconhecimento de firma, e aqui as fichinhas meio, que são as que vocês vão fazer dia a dia com a assinatura tudo certinho e as datas aqui. Então, são só essas daqui que vocês vão precisar mandar. Claro que depois vocês vão ler com bastante calma, que tem situações que eu não vou entrar aqui, até porque senão, igual eu falei, a gente acaba estendendo demais o vídeo, mas aí vocês vão fazendo as leituras, vão observando, mas tem caso aqui de brinquedoteca, daí você vai precisar de ficha de brinquedoteca, tem caso de aproveitamento de estágio remunerado para o não remunerado, então tem situações que são específicas, cada caso é um caso, então você vai ler depois com calma. Se for o seu caso, você faz a leitura mais atenta aqui do estágio na hora que estiver falando sobre essa parte aí, por exemplo, de aproveitamento. Entre em contato com a coordenadoria de estágio pelo seu ambiente AVA, lá você tem dentro do AVA a opção de atendimento, então é uma pergunta bem específica, você pode encaminhar diretamente por lá para o coordenador do seu curso, que daí fica mais fácil para você ter esse atendimento, tá? Aqui a gente está falando de uma forma geral, o que todos os alunos vão ter que fazer, sem exceção, que sejam alunos aí do curso de pedagogia, tá? Então vai juntar as fichas, no caso a capa, e as fichinhas da educação infantil, do fundamental, da orientação, da gestão, desse ambiente não escolar aqui, que é um caso à parte também, depois vocês têm que ler lá o manual dele, que é um pouquinho diferente para poder ser feito, né? É um trabalho, é um projeto, mas enfim, vai juntar tudo isso. Todo tem que ser em um documento só, então no caso você pode ir juntando esses que já tem escaneado, ou você pode pegar todos eles, igual eu falei que é importante você ir deixando guardado, tudo organizadinho, e escanear eles, né, digitalizar todos em uma sequência só para ficar mais fácil, na ordem correta. Aí sim importa a ordem, tá? É de acordo com o que foi sendo liberado para você esses estágios, desde o 3º semestre até o 6º semestre, exatamente nessa ordem que eles mostram aqui pra gente, tá? Porque daí eles vão fazendo a leitura lá e vão fazendo o acompanhamento. E aí, a partir do momento que você fez a postagem lá naquela partezinha do estágio supervisionado, que você vai fazer a entrega, vai carregar do mesmo jeito aqui, a partir do momento que você fez essa entrega, você tem que fazer o acompanhamento, porque ela também é do mesmo formato. Quer ver? Deixa eu clicar aqui para vocês visualizarem. Ó, entrega 1/4, o período também inicia agora dia 17 e vai até o dia 1/12, né? Então vai até o final agora do semestre. E aí a entrega tem que ser em um único arquivo, você só consegue carregar uma vez. Você vai mandar uma vez, vai aguardar e acompanhar aqui a correção do professor, ele vai te devolver. Se tiver tudo ok, vai aparecer a opção aprovado lá, aceito. Se aparecer com um xizinho, recusado, aí você vai ler o comentário do professor, vai fazer a correção e vai mandar de novo, tá? Só que isso você tem que tentar fazer, tem que tentar não, né? Na realidade você tem que fazer dentro desse prazo aqui. Se você mandar, por exemplo, a sua primeira entrega for lá no dia 1, que é o último dia, não vai dar tempo de fazer correção. Aí você vai ter que entrar depois no próximo semestre, né? Se for o seu último semestre, você vai entrar no próximo semestre matriculado com uma disciplina de dependência do estágio, só para você fazer essa entrega de estágio. Aí você vai fazer as correções necessárias e vai fazer a postagem ali para você poder ser aprovado, tá bom? Por isso que é importante tentar fazer antes a postagem. Se está liberado agora do dia 17 até o dia 1, então já fazer agora no início, né, o que está faltando de estágio, e aí no início lá do mês de novembro, por exemplo, já faz a primeira postagem, porque daí tem um tempo hábil, o professor vai corrigir, é um período ali mais ou menos uma semana para fazer a correção, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende do fluxo, né, de entrega, então ele vai fazer a correção e vai te mandar ali, se tiver alguma correção, aí dá tempo ainda de você corrigir aquilo ali, fazer a postagem de novo, ele corrigir dentro desse período. Agora, se mandar realmente muito próximo ali da data final, acaba não tendo tempo suficiente para ele mandar para você a correção e para você corrigir e mandar de volta ali para tentar ser aceito, tá bom? Bom, eu acredito que seja isso, né, em relação aqui à questão de uma forma bem geral, igual eu falei para vocês, não adianta eu falar que vou explicar aqui o passo a passo, que vocês não vão precisar ler manual, que vocês vão sair daqui desse vídeo com tudo, né, todo o entendimento, e na realidade precisa ler o manual, precisa assistir às aulas, vão ficar dúvidas ainda, tá? O objetivo aqui é realmente tentar clarear um pouquinho esse processo aí, esse passo a passo para vocês, das postagens, dos documentos que vocês têm que mandar, quais são, né, esses documentos e quando eu entrego cada documento, tá bom? Esse foi o objetivo aqui do vídeo, para vocês conseguirem fazer as entregas que são semestrais, entender o que vocês têm que entregar no final do semestre ou até o final do semestre, o que vocês têm que entregar lá no final do curso, o que vocês têm que fazer durante o período que estiver fazendo esse estágio, a leitura do manual junto com esse
passo a passo que eu fiz aqui no vídeo, vai fazer com que vocês realmente tenham sucesso aí na postagem de estágio de vocês e não percam tempo, né? Ficando com o documento devolvido e tendo que fazer de novo, né? Então eu acredito que se vocês fizerem as duas etapas aí, fazer a leitura do manual, juntamente com esse vídeo que eu tô fazendo a postagem para vocês aqui, com certeza vocês vão conseguir ter sucesso em cada um desses estágios para chegar realmente no final do curso de vocês tranquila e ter feito a conclusão, tá bom?